pessoal, voltamos aqui com mais um podcast do Tasso Conta. Bem, hoje a gente tem um tema muito legal, que é inovação corporativa com o André Taveira. O André é o nosso convidado de hoje. André, seja bem-vindo, tá? Aqui no Tasso Conta. A gente também, André, a gente tá com várias redes sociais, então eu quero te dizer que você vai sair em um monte de lugar, tá? Instagram, Facebook, YouTube, a gente tá no Spotify e a gente também tá no TikTok. E hoje, André, a gente vai falar de um tema que é assim, inovação corporativa. Dê uma lida aqui no que você pretende contar pra gente aqui nesse bate-papo, mas antes de tudo, você é design sócio da Fluid. Fala pra gente um pouquinho o que é a Fluid, o trabalho que vocês fazem, né? E o que vocês estão fazendo aí nessa parte de inovação corporativa. Conta um pouquinho pra gente aí desse trabalho. Legal, Carla. Primeiro, obrigado pelo convite, poder estar batendo esse papo aqui contigo. Espero que seja uma conversa bem bacana e que os ouvintes, inclusive, gostem do bate-papo. Aí me apresentando, falando um pouquinho de mim e da Fluid, eu sou designer, né? Me formei em design e me especializei no design estratégico, no design de serviço. Então, a gente acaba que hoje as empresas precisam muito das abordagens mais humanas para conseguir conduzir inovação dentro das empresas. Porque no final das contas são pessoas, né? E inovar lida muito com o comportamental dessas pessoas. Então eu fundei a Fluid como um estúdio de inovação baseado no design, onde a gente consegue conduzir inovação dentro das empresas, utilizando uma abordagem mais humana para chegar no melhor resultado possível e no resultado que seja perene e que transforme a cultura dessas empresas. Trabalhando as habilidades, né? Trabalhando as habilidades então, com métodos, ferramentas. Na verdade, não pensou só na tecnologia, mas pensou mais a questão humana para que as coisas fluam, né? Legal. Perfeito. Legal. André, você trouxe esse tema, inovação corporativa, né? Então, fala um pouquinho pra gente como que está o mercado hoje, já que você está trabalhando no mercado ativo, eu tenho acompanhado aí um pouquinho, depois que a gente conversou, né, se conheceu sobre esse mercado, né, até conversei com um cliente esses dias, conheci o André da Fluid e tal, ele falou bem assim, o André, o César da Mocelin, aí ele falou bem assim, não, legal, Guilherme, falei sobre as empresas de vocês, essa questão que a Fluid tá tratando do mercado hoje, dessa capacidade que as empresas podem ter, ou que já têm de inovação, fala um pouquinho pra gente disso. Legal, Carla. Acho que é importante contextualizar um pouco também, porque no final das contas a inovação ela serve às empresas que por sua vez estão inseridas em contextos, né, e contextos muito complexos, que é o mundo que a gente está vivendo hoje, que é um mundo que vem passando por grandes transformações nas últimas décadas, por meio dessa revolução da informação, né? Estão se acelerando, né? E a pandemia foi um exemplo de como as coisas podem acontecer de uma maneira muito rápida e mudar toda uma lógica, né? De todo um contexto. Basta querer, eu acho, né? Acho que a pandemia, ela quis dizer isso, né? Basta a gente querer que a gente consegue. Ela deu um empurrãozinho bem grande para a gente entender que a gente consegue, de fato, fazer grandes mudanças rápidas. Mas o grande ponto é que essa dinâmica global, como as coisas funcionam com velocidade, o mundo VUCA, mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, esse mundo que a gente não consegue mais ter nenhum tipo de previsibilidade sobre o que vai acontecer, é um mundo em que as empresas que foram constituídas com seus modelos de negócios há 50, 60, 100 anos atrás, precisam se adaptar, né? Então o que está acontecendo, essa grande mudança, e por isso que as empresas passaram não só a dizer que são inovadoras, mas precisaram começar a praticar a inovação e se reinventar enquanto organização para acompanhar essa dinâmica de evolução do mundo, porque o modelo delas foi muito focado, normalmente, quando você vê uma empresa mais tradicional, com processos muito rígidos, com hierarquias. A gente deve isso para tudo aquilo que foi exigido, né? Você pegar, quando a gente está fazendo nossas graduações, mestrado, a gente vê muito, por exemplo, as pessoas falam, vão fazer balanço escocar. Aí você precisa de uma estrutura rígida para você ter os dados. Vamos trabalhar com custo não sei o quê, vamos, né? Então, isso tudo também foi contextualizado por essa questão, né? ISO 9000 não sei quanto. Então, essa coisa do processo que veio do Japão, né? E a Europa, ele entrou muito forte nas empresas. E isso, como você falou no iniciozinho da sua apresentação, impedia um pouco que as pessoas usassem muito o lado humano e fosse mais pro lado processual, tecnicista, e isso acho que atrapalhou. Essa parte que a gente teve agora na pandemia, de toda essa inovação corporativa, essa palavra inovar é só tecnologia, na sua opinião? Porque eu gostei da abordagem que você está dando. É realmente só tecnologia ou tem algo mais? A gente estava junto no evento essa semana e aí a gente estava vendo o pessoal de um grupo de supermercado falando que está testando inovações, né, num determinado bairro aqui do Espírito Santo, né, aqui de Vitória. E aí ele falando, a gente não levou isso para todo mundo ainda. A gente está testando primeiro algumas inovações, mas ele não chegou a falar o quê, né? Mas eu não
entendi que fosse tecnologia. E aí, no mesmo tempo, outras pessoas falando dessa questão do e-commerce, né? E a exigência do consumidor, né? Nessa questão, que tem consumidor que compra pela internet e quer ir lá pegar. Tem consumidor que compra pela internet e quer receber em casa. Tem consumidor que vai lá comprar e quer receber em casa. Então, toda essa diversificação está ligada à inovação. Ou inovação efetivamente é tecnologia, inovação é focada só nessa questão de desenvolvimento tecnológico. Na sua opinião, na vivência da sua empresa aí que vocês estão vendo no mercado, o que você acha que seria isso para as empresas, para os empreendedores? Perfeito, Carla. Inovação, ela não é tecnologia, mas ela se utiliza da tecnologia. Inovação, ela é um processo de entrega de valor, né? Se eu te entreguei algo que tem valor, você vai gostar e você vai pagar por isso e a gente vai estabelecer essa troca. Estou te entregando algo que você precisa e você está me dando algo que eu preciso. Sendo monetário ou não, é sempre sobre troca de valor, né? Então, a tecnologia, o que ela faz é conseguir dar escala para inovação, né? Você pega um aplicativo, você faz um aplicativo só e você conecta milhares ou milhões de pessoas àquela única solução e você consegue entregar valor em escala. Então a tecnologia permite isso, né? Então a grande mudança que vem acontecendo é que os modelos de negócios estão muito ancorados na tecnologia porque eles conseguem ganhar escala, são as startups, né? Então a tecnologia ela é muito importante, é quase que impossível, né, ou muito difícil pensar em uma grande inovação de escala que não tenha tecnologia, mas a inovação ela pode ser porque a gente não consegue acelerar, né? Você até comenta isso, né, que esse avanço, por causa da pandemia que você já falou, a gente teve que acelerar a transformação dos negócios das empresas, e eu acho que comportamento, né, André? Essa inovação que você trouxe pra gente corporativa, ela passa por uma questão comportamental. Você concorda com isso? Porque deu meio que uma louca nas pessoas, né? A gente está no mundo totalmente a doença do século, né? Depressivo. A gente tá ainda, parece que não, porque agora o momento é político, né? Mas as pessoas deixaram de falar disso. A gente tem muitas pessoas que estão passando por problemas psicológicos, né? E muitas delas pensando, tipo, poxa, a empresa inovou tanto, será que eu vou ter o meu lugar ainda? As pessoas ficaram isoladas por um período. A gente não tá acostumado com isso, pelo menos no Brasil, né? A gente no Brasil não tá, a gente é muito, muito social, vamos dizer assim, a gente gosta de conviver com pessoas, a gente é um povo muito alegre, né? E isso dentro das empresas tem toda a diferença, porque dentro da empresa é o que você falou, né? Quando você trabalha o lado humano, as habilidades, você faz o envolvimento, essa coisa de você sair, de você reunir as pessoas, né? Então a gente tem muito isso. Você colocou aqui no briefing que essa transformação acelerada teve que depender de uma adaptação a um novo contexto global, né? Como que isso influencia na inovação corporativa? Essa questão comportamental, esse enfrentamento das dificuldades, que isso é uma dificuldade do empresário hoje lidar com isso. E ele não pode esquecer disso, ele não pode deixar isso só para o RH. Né? Então, como é que você acha que isso vai impactar aí nesse processo todo de inovação corporativa? Ou já impactou, né? Não sei. Já está impactando bastante. E a questão comportamental que você citou, eu acho que é o ponto central quando a gente fala de inovação, de fato. Porque no final das contas, né, como eu falei antes, a inovação é sobre entregar valor para alguém e você precisa conhecer o que é valor para essa pessoa. O que é valor para você pode ser diferente do que é valor para mim, né? E aí tem esses tipos de comportamentos muito diferentes entre dentro do meu segmento de clientes, eu vou ter vários comportamentos diferentes. Como é que eu entrego valor para essas pessoas? Né? O mesmo público. Então, é sempre um processo, aí no design, que é a nossa abordagem para conduzir inovação, o primeiro passo é sempre sobre entender quem são essas pessoas, vocês fazem estudos, tipo... pesquisa de, tipo assim, quais empresas, quais pessoas, é mais mulher, é mais homem, qual a idade, né? Que tipo, vocês fazem também esse tipo de pesquisa para poder entender esse processo? Sim, fazemos, sobretudo pesquisas mais focadas em entender comportamento, pesquisas etnográficas, de entender, de conversar com as pessoas, de vivenciar o que ela está passando dentro daquele espaço, de ter interações. Então são pesquisas mais qualitativas, né? Para entender bastante sobre comportamento. E André, eu fiz um treinamento recente agora fora do país, um curso de 7 dias, e eu tive vários dos professores, dos instrutores apresentaram pesquisas do MIT,
dos Estados Unidos, sobre a questão comportamental do jovem, né? Porque, querendo ou não, a gente está num momento de mudança de perfil de profissional, né? Então a gente está saindo no momento assim, da meia-idade e o jovem, o pessoal dos 50, estamos dizendo 50, tá? O pessoal dos 60, né? Tá começando a sair do mercado ou se estruturando para sair do mercado, né? Então a gente está tendo um modelo entrante, assim, bem diferente, né? E aí, nesse estudo, e eu tive curiosidade, até porque, como eu estava falando há pouquinho, eu dei uma palestra recente sobre liderança, e eu peguei o estudo para olhar. E assim, lá no estudo fala que os jovens vão mudar de carreira 5 vezes dentro do mesmo ramo. E que eles não vão ficar mais de X período dentro das empresas, dentro das corporações. E aí eu vou para o outro lado, né? Porque eu sou empresário, eu trabalho com empresas, né? E aí empresário é contábil, então eu penso o seguinte, pensa você treinar uma pessoa, né, de 20 anos, que pode estar na faculdade ou não, mas que tem uma puta de uma capacidade, 6 meses, 1 ano. Aí você preparou, aí ela sai da empresa. Recebe outra, aí ela sai da empresa. Isso é um custo para a empresa. Além de um custo, pode ser uma quebra de continuidade. Como que a inovação corporativa pode ajudar a empresa nesse processo? Porque isso é um estudo e faz todo sentido quando você vê hoje o que eu quando faço seleção hoje para empresas, porque a gente não é uma empresa de seleção, é uma empresa de contabilidade, mas lá na Tasso, os clientes pedem pela modalidade como a gente trabalha, cara, tem como você ver a pessoa para trabalhar lá dentro da empresa na área financeira? A gente abre, né, a Kézia vai lá, põe na internet, chama as pessoas, eu recebo o currículo, faço entrevista, dou prova de redação, e aí a gente percebe, quando a gente pega o currículo, trabalhou 1 ano em uma, saiu, outro ano em outra, saiu, aí não tem continuidade de algumas coisas, não tem às vezes uma segurança familiar, às vezes, entendeu? Tipo assim, não tem uma base, né? E aí a gente vê também a questão da descrença em algumas situações, isso nas entrevistas que eu faço, e também a gente não tem mais aquele perfil anterior, você é novo, mas antigamente a gente tinha uma fidelização muito grande dentro de empresa, de colaboradores, né? E hoje esse público mais jovem, eles não têm essa fidelização, né, como era antes. Como que isso impacta na sua visão para você trabalhar inovação corporativa, já que você trata desse lado humano? O que vocês estão vendo disso? Como é que, se vocês já viram, se vocês não viram, como que isso está chamando a atenção de vocês, né, para esse meio corporativo? Porque, como você trabalha com a questão de design, é um desafio, né? Perfeito. Não, esse é um bom ponto. Tem várias questões que perpassam isso. Assim, acho que assim, se a inovação é entregar valor para alguém, né, e se você precisa entregar esse valor, o seu próprio público interno, né, nossos colaboradores, as nossas empresas, a gente precisa entregar muito valor para essas pessoas. E a gente precisa entendê-las, né, e entender gerações, né, cada geração tem um comportamento um pouco diferente porque que é afetado por essas mudanças globais que vêm acontecendo, né, no mundo. Então, tem que falar isso para os contadores, são tão difíceis de entender isso. Exato. Isso, mas eu acho que para todo mundo é difícil. Porque quanto mais conservador a profissão, mais difícil é de entender certos comportamentos. Isso. É de fato um desafio, né? As gerações são diferentes. E aí quando você está entregando, né, buscando entregar valor para essa pessoa, e aí quando a gente fala do ponto de vista da empresa, é entender o que ela quer. O que ela quer para ela, assim, porque uma coisa é o trabalho que ela está executando em troca de um dinheiro, e outra coisa é o quanto aquele trabalho vai acrescentar para a identidade dela, ela vai poder ter a liberdade de crescimento e vai ter a autonomia para construir esse crescimento dela dentro da empresa e podendo estar experimentando coisas que vão fazendo sentido para ela se sentir pertencente, né? Tem uma questão de pertencimento. Sim. Isso passa por um olhar para as estruturas organizacionais que a gente tem hoje. O quanto que eu dou de autonomia para que ela se desenvolva, né? Assim, o quanto que você vai entregando valor para ela e entendendo o que é valor para ela. Porque para a pessoa, assim, conhecimento, curso... Para cada valor pode ser para mim, o treinamento pode ser uma coisa de valor e para outra pessoa não. Isso. Para você, a liberdade de empreender internamente, né, com a sua empresa é um valor. Para outra pessoa pode ser fazer alguma coisa especificamente muito bem, ser muito técnica. Você falou uma coisa muito legal, liberdade de empreender internamente, né? As empresas têm dificuldade de conceber isso, né? Então, assim, eu acho muito válido.
você ter pessoas que empreendam internamente, que tem seus pequenos negócios ali dentro. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que o que eu preciso é uma entrega. Então, dentro da corporação, se eu estou te entregando algo que te favorece, você está satisfeito, feliz, que eu acho que isso está muito ligado à questão humana mesmo, à felicidade. E você, ao mesmo tempo, também me entrega. Mas qual o problema de você ter esse seu empreender internamente? Nenhum. Você também está fomentando um negócio. E quem sabe esse cara não vai ser um futuro parceiro da própria empresa. Né? Isso, e tem um empreender internamente no sentido de realmente criar negócios mesmo dele, né, e que podem conectar com ou não com o negócio core, e tem um empreender internamente em projetos que são importantes para a empresa, né, em iniciativas dentro, e ele tendo a liberdade, porque às vezes de falar e de propor e de investigar uma coisa e criar uma ideia e trazer essa ideia, e de repente isso pode virar algo muito, muito interessante. Então por isso que até a própria inovação ela é estimulada, tem que ser estimulada em programas de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, onde você vai dando apoio, suporte para as pessoas, para que elas possam desenvolver ideias, mas olhando para o negócio, entendendo a estratégia olhando que o negócio está indo, né, e buscando algum tipo de ideia que às vezes ela está na ponta sentindo uma dor ali, que é a dor do negócio, né, e ela pode olhar para isso, evidenciar isso, e a empresa querer investir naquela ideia e transformar em um negócio e virar uma spin-off até, né. Então, sair dali uma ideia que pode ser até uma unidade de negócio da própria empresa. Isso, é muito mais sobre a forma como a empresa, a forma e as condições que a empresa cria para utilizar os seus recursos, né, os seus recursos humanos, financeiros, né, todo o seu modelo de negócio, toda a informação. Você acha que todo negócio ele pode ter isso? Ou existe negócios que não têm essa possibilidade? De inovar? De inovar. Eu acho que todo negócio, se quer sobreviver, precisa necessariamente ter. Né, se quer sobreviver a esses novos tempos. Porque inovar não é só sobre inventar roda ou criar um negócio muito disruptivo, é sobre melhoria de processos, né? Mas mais do que sobre o resultado, entregar algo diferente, né? Mais sobre o resultado, é sobre sua capacidade de sistematicamente melhorar o seu negócio. A gente pode entregar a mesma coisa de forma diferente. Eu sempre falo isso, o que você está falando é isso. Você pode entregar a mesma coisa de forma diferente. Eu falo isso lá dentro da empresa. A gente, por exemplo, eu vou lá, faço treinamento. Aí os eventos de contabilidade tem muita startup, né? Muitas ideias, muitos sistemas de inovação que estão em teste. A gente é meio que as cobaias dele, que a gente compra, vai testando e vai vendo que não é assim. Só que a gente só vai ver quando a gente está mesmo ali usando, né? Então, eu fui pro evento em fevereiro, aí a gente comprou um sistema que é uma melhoria de entrega do resultado do negócio da contabilidade. Porque o que a gente entrega para o cliente? Relatórios financeiros, né, e contábeis com comentários. Então a gente entrega lá um balanço da RE, indicadores, índices, gráfico. 1% dos clientes olham. Né? E tem comentário lá dizendo o que é aquele indicador, 1%. E dá muito trabalho fazer. Muito trabalho. E a gente tem reunião, e a gente explica. Então, não são todos os empresários que têm o interesse de que aquele valor que você está gerando, ele é importante. Mas a minha visão, como dizer, eu não desisto nunca, acho que aquilo é temporário. Acho que uma hora ele vai entender que aquilo é importante, porque o mercado começa a exigir também certas informações, e aí cabe a mim dizer, isso está lá. Isso está escrito, você não leu, entendeu? Então, assim, eu entrego a mesma coisa de uma forma diferente. Né? Usando um painel, usando uma coisa mais estruturada, mais de forma assim, mais bem apresentável. Então acho que isso é um papel que a gente pode, apesar de eu ser contador, entregar negócios contábeis, eu posso entregar de outra forma, eu posso gerar valores diferentes, eu posso ter observações dentro daquilo que de repente ele não está enxergando. Por exemplo, eu acho que vou dar um exemplo, acho que você gastou X reais com marketing nesse mês, reunião que eu tive recentemente. Não, cara, não foi isso tudo não. Bem, vamos abrir aqui o relatório contábil, vamos ver o que tem dentro dessa conta, né? E aí na hora da gente abrir, porque eu trabalho só contabilidade integrada, na hora da gente abrir a gente viu que tinha uma nota de arquitetura ali dentro. Não tem nada a ver com marketing, de um valor relevante. Aí o dono da empresa, mas por que isso tá aí? Aí a gerente dele, não, é porque isso aqui a gente gastou para montar tal coisa, né? Que na realidade é a empresa do Sul, e ela fez um projeto, né, no online, e a gente usou isso para a mídia. Aí ele olhou o total da cota, nossa, mas nós gastamos tudo isso nesse mês. Então, quer dizer, contratou, aprovou o projeto, não teve a entrega ainda, mas não viu o montante que aquilo deu naquele período.
poucas pessoas observam esses detalhes. Então, quer dizer, de repente você pode gerar informações que você já faz normalmente, mas com uma qualidade diferente para chamar a atenção do seu público. Isso acontece na minha área, acontece na advocacia preventiva, por exemplo. Você está fazendo muita coisa que pode te causar processo na frente. Acontece no supermercado, na padaria, né? Quando a gente chega num comércio, André, que eu acho que de repente a gente tem uma visualização melhor na comércio e na indústria, porque a entrega é mais imediata e o consumo é mais imediato. Então, de repente, o reflexo também, posso até estar errado, o reflexo é mais imediato. Então, se eu chegar na padaria do lado da minha casa e ela mudar o caixa de lugar e melhorar a visão desse caixa, mudar o uniforme, eu vou perceber. E se eu mudar o tratamento, eu vou perceber. E eu não vou perceber isso no meu serviço, por exemplo, tão facilmente. Eu tenho que ir em toda uma questão de convencimento, sabe? De fazer café da manhã com os clientes, que a gente faz 2 vezes por ano. Inclusive, tem que fazer, hein, Kézia? Tem o próximo aí, tem que fazer o próximo. A gente vai todo esse... Então, eu tenho que ter um caminho maior, né? Como você trabalha com inovação e você trabalha ligado à área corporativista, como que as empresas podem identificar, né, essa questão? Como que eu faço para entregar valor de forma diferente, mais fácil, mais social? Porque tem isso, eu tenho que socializar. Hoje em dia a gente usa muito essa palavra. Tem que ser mais sociável, né? Não basta só a entrega. A pessoa tem que entender a mensagem que você quer passar. E aí você vê certas propagandas que assim, quando você olha na primeira vez, parece que não faz muito sentido. Quando você começa a prestar atenção, tem alguma coisa por trás. Eu vi uma propaganda muito legal de uma empresa que vende água com gás, né? E aí ela fez um vídeo para contratar funcionários, né? Uma empresa estrangeira fez para contratar funcionários. E lá o dono da empresa, o senhor, foi passando por todas as áreas da empresa, dizendo, olha, com várias brincadeiras. Ele, se você quer, terminava no final ele dizendo, se você quer trabalhar aqui, você precisa de ser criativo, trabalhar em equipe. E aí ele foi dizendo isso, né, para as pessoas que tinham interesse em trabalhar na empresa. Então não basta, a frase dele não basta você ter técnica, você precisa de muito mais para trabalhar aqui com a gente. E se você tiver isso, você pode vir. E aí ele mostrando, ao mesmo tempo que ele fez um vídeo para contratar e selecionar, que está no YouTube, ele também está divulgando o que a empresa faz, como faz, num vídeo de 3 minutos. Então, assim, é fácil na área, é mais fácil na área de entrega de algo físico do que algo que você tem, né? Então, você que trabalha nessa área de design, que trabalha com comportamento, como é que as empresas fazem para resolver isso? Que dicas você dá para essas empresas de forma simples, né? Porque tem muitos negócios. A gente tem uma infinidade de negócios hoje. E um negócio pode gerar outro negócio. Não, perfeito. Essa é uma ótima pergunta, até porque a nossa expertise, nosso core é o design de serviço. E quando você fala de design de serviço, necessariamente você está olhando para questões que são intangíveis, que permeiam a entrega daquele produto, né? Inclusive, né? O próprio produto, ele tem, como você falou, o caixa, a forma como a pessoa entra numa padaria, todo o fluxo, isso é intangível, o serviço, a forma como ele é atendido. Então, nos nossos projetos, seja ele para um projeto para um varejo mesmo, que envolve a experiência do cliente na ponta, seja dentro de uma corporação que tem os seus serviços internos de troca, né, entre áreas, enfim, o que a gente sempre tenta trazer, aplicar nos nossos projetos e ensinar para que o cliente aplique internamente, esse olhar da abordagem do design, principalmente no que tange a pesquisa, né, entender comportamento, entender o contexto do que está acontecendo. E a pesquisa, ela tem várias camadas que a gente pode tratar. Por exemplo, eu posso, se eu estou fazendo um projeto interno de uma empresa para uma área, tem um segmento específico de mercado, eu posso olhar para benchmark de mercado, dados quantitativos de mercado, mas eu posso entrevistar o cliente dele, né, entender qual a relação que o cliente tem com ele de uma maneira, né, mediando essa relação sem o cliente se constranger na frente, né? Entendi. Então eu consigo extrair informações e imagina que eu vou pegar informação de várias fontes diferentes, eu vou tratar essa informação, mas deixar ela inteligível, ela clara, visual, e eu tenho um panorama, um retrato do que está acontecendo. Poxa, entendi o pensamento das pessoas, entendi o contexto do que está acontecendo no mundo, o meu mercado, o que meus concorrentes estão fazendo, o usuário, cada ponto na jornada do usuário. Poxa, eu entendi as dores dele, na real eu vi isso acontecendo, né? Então eu consigo ter um panorama e um entendimento mais maduro desse contexto, dessa situação, e ali eu consigo tomar, a partir disso, decisões melhores, de criar
criar novas ideias, como você falou, Planejar né? Poxa, como é que eu crio um processo melhor aqui para entender melhor o meu cliente, como é que eu insiro nesse ponto da jornada uma checagem para que eu veja se ele consegue, eu estou conseguindo entregar o que ele quer, como é que ele vai caminhar nessa jornada. Então você vai cuidando de toda aquela experiência. E se deu certo, porque não necessariamente precisa ser sucesso, né? Vai ser sucesso, né? Pode ser ou não. Uma coisa que você falou aí interessante sobre pesquisa. Parece que não, mas a gente pesquisa muito no Brasil, né? Eu vi, quando eu fiz um treinamento, aquele treinamento da Disney de gestão, eu fiz aquele treinamento em 2019. E a instrutora lá falou, né? Falou assim, o Brasil é um dos países que mais pesquisa no mundo. Você faz um voo, aí eles te mandam a pesquisa do seu voo. Você faz o atendimento dentro no check-in, eles te mandam a pesquisa do atendimento do check-in. Você compra alguma coisa na loja, você recebe a pesquisa no celular. Então a gente gosta, né? A gente acha e a gente tem essa visão e é real que a pesquisa pode levar a uma mudança de atitude do empresário, a uma mudança de entrega, né? Eu acho muito legal você falar isso, para quem está ouvindo a gente, vai ver a gente depois, as pessoas valorizarem isso. E pequenos negócios têm dificuldade de enxergar isso, porque acham que custa caro, acham que não vai valer a pena, acham que não vai ser real, então gera um descrédito assim, de algo que ele desconhece. E, no entanto, a pesquisa é importante. Quando a gente faz pesquisa, a gente olha lá, não é fazer por fazer, lá na Taça a gente fazia antes do programa de qualidade, agora a gente já está no programa de qualidade, a gente faz a pesquisa, e aí quando o cliente devolve, a Kézia monta, na estrutura eu olho. Aí eu gosto mais do que eles escrevem, porque de repente, né, quando a gente dá aula, a escola faz pesquisa. Né? Na pós-graduação, no MBA, já dou aula assim, quando eu dou treinamento corporativo, e a gente recebe. Eu tenho a curiosidade pelos comentários. Né? Porque às vezes a marcar só o X de repente não vai ser tão assertivo, mas o que a pessoa escreve pode ser distoante do que ela marcou lá em cima. E eu gosto de olhar, né, ela. Quando eu faço a pesquisa, eu não tenho esse acesso, porque a gente manda, é um formulário online, recebe, a gente vai lá, simplesmente não tem identificação, compila os dados, né, e gera dali uma informação que eu acho que tem que ser utilizada. Né? Então, olha ali, por exemplo, você está pesquisando os seus parceiros. A gente vive no mundo hoje corporativo que a empresa não faz tudo sozinha. Ela tem parceiros, fornecedores que contribuem na sua cadeia produtiva, concorda comigo? E essa cadeia produtiva, que a gente tem todo, da ponta até a entrega do meu produto final lá para o meu cliente, nem sempre o que essa cadeia está trazendo para mim é o que eu quero ou da forma como eu quero. E aí essa cadeia que ela começa, vai desde uma pequena empresa, um microempreendedor individual, uma média empresa, para a grande empresa entregar, ela tem importância. Por isso que as empresas estão investindo em inovação para os parceiros também, que são os fornecedores dela, né? Por quê? Porque se ela tem um fornecedor ruim, como que ela vai ter a qualidade do produto lá na frente? Exato. Então, essa frase que você falou, dessa questão das corporações analisarem as dificuldades, entenderem isso, eu acho muito importante. Você também colocou uma coisa interessante aqui que a gente comentou, né? Que as grandes corporações e as corporações mais tradicionais, elas têm dificuldade de se adaptarem a essas mudanças, né? Ligada aí à inovação, e elas têm mais lentidão com os processos e a hierarquia. O que você quis dizer com isso, né? E é porque você deu uma frase assim, elas podem se tornar menos competitivas. O que você quer dizer com isso? O que você acha que elas têm que fazer, né, pelo know-how que você tem, pela experiência, para melhorar? Perfeito. Isso passa por uma questão, né, de olhar para os modelos organizacionais hoje, entender a dinâmica e a velocidade como as coisas acontecem no mundo, como eu comecei falando ali, porque no final das contas, se eu tenho que entregar o melhor valor possível pelo menor preço, ou enfim, para o meu cliente e o meu cliente ele está cada vez mais complexo e difícil de entender, eu vou ter que ser muito ágil na hora de entregar esse valor. Né? E se as minhas estruturas não estão acompanhando esse processo de agilidade para entrega de valor, seja valor para o teu cliente final, seja para o teu cliente interno, colaborador, seja para o teu cliente fornecedor, que é um parceiro, né? Enfim, você tem que conseguir entregar o maior valor possível para essas pessoas para você ter o melhor resultado para o seu negócio. Né? Se você está entregando valor, você está conseguindo até cobrar mais e até ser mais eficiente, também tá gerando valor vender mais, né? Valor financeiro. Só que para entregar valor em um contexto complexo, onde, né, você olha para os e-commerce, hoje entregam em 2, 3 dias, está cada vez mais eficiente. Horas. Às vezes 24 horas, dependendo de onde você mora. Porque tem parceiros logísticos, porque né? tem parceiros logísticos, mas porque também consegue ter internamente seus processos agilizados para fazer essa entrega rápida, né? E não só rápida, mas com mais qualidade, medindo, fazendo pesquisa. Isso é uma coisa legal. Você pegar, às vezes a gente
gente entra no site assim e fala, vou comprar na Magazine Luiza, lojas americanas, Mercado Livre. Na realidade, aquelas empresas ali, ela tem um monte de empresa fornecendo para elas. E elas têm um monte de parceiro. Inclusive, durante a pandemia, a Magalu estava lá falando assim, né? Quer ser revendedor da Magalu? Cadastre-se, né? E o Espírito Santo teve um problema, porque quem era microempreendedor individual não tinha inscrição estadual, não conseguia vender. Agora tem, mas na época não tinha legislação, né? E aí as pessoas se cadastravam, faziam venda no seu bairro, iam lá, entrava lá, fazia o pedido, se cadastrava, comprava e a Magalu entregava. Então, quer dizer, eu começo a vender um canal como a... Como é que é o nome daquela loja internacional que a gente tem no... A gente compra panela, ai gente, tem até no shopping, esqueci. Que você pode ser distribuidor dela também, ter a sua... Polishop? Polishop. Olha quantos anos a Polishop faz isso. Né? Não, e um ponto legal que você tocou na questão da Magalu, até para entender a questão da inovação, porque, óbvio, a gente vê a Magalu hoje, os resultados que ela tem, né? Poxa, fantástico, mas o caminho que ela teve que percorrer para se tornar uma empresa mais inovadora, e tudo que ela enfrentou. Ela dando palestra. Ela teve vários enfrentamentos. Isso, então é uma história, né? Você vê a primeira foto da Magazine Luiza, é um magazine ali muito antigo, ali pequenininho, começou pequenininho, mas ela soube se reinventar ao longo do tempo e ela teve decisões que ela teve que tomar, né, para conseguir se adaptar a esses novos contextos e se tornar mais inovadora. No final das contas, ela tem uma capacidade de se inventar rápida. O que ela conquistou para ela é isso, só que isso passou por mudanças de modelo organizacional, por estratégias de inovação, de fusão e aquisição. A empresa brasileira, ela foi a primeira, né, a vender pela internet, né? Tirando a Polishop, assim, que não é brasileira, vamos dizer, a Magalu, ela foi... Eu fui no congresso em 1900 alguma coisa, em São Paulo, em Santos. Ela deu uma palestra, ela estava começando a fazer a venda pela internet. Tipo assim, mais de 20 anos atrás. E ela falava, meus colegas lojistas criticam esse modelo e acham que não vai dar certo. E aí agora a gente está no mundo onde o e-commerce, que aí mudou o nome, né? Ela usava vendas online. O e-commerce mudou a vida de muita gente. E nesse momento de pandemia, muitas pessoas sobreviveram por causa do e-commerce. Né? Então, assim, e olha a diversidade que as empresas têm hoje, né? Elas podem trabalhar com diversas formas, né? Esses parceiros que você falou, essa entrega que você falou. Então, hoje a gente tem o cara que põe a sua marca. Ou seja, você vai lá, ele tem um produto pronto, então ele vende esse microfone. Só que eu quero que esse microfone ele saia um aromazinho para você sentir o ambiente perfumado. Então ele já tem isso aqui criado, ele cobra de você para mudar alguma coisinha e você vai colocar o seu rótulo aqui e vai pagar um valor para isso. Olha que momento que a gente chegou. O produto já existe, mas você que está comprando não sabe que aquele produto já existe. Porque você não é o expertise. Isso acontece muito na área de cosméticos. Isso acontece muito na área de gêneros alimentícios. Porque para que eu vou ter todo um trabalho de desenvolver alguma coisa se é alguém que já fez e eu quero só incluir uma coisinha, eu pago ele para isso. E mais, eu pago ainda todo o ambiente logístico para ele tomar conta, locando pallets para ele. Então a gente criou e nosso estado está muito favorável a isso, essa questão logística. A gente criou um ambiente muito diversificado de venda, de produção e de aquisição de produto, né? No nosso país e no mundo inteiro. E a gente talvez não está sabendo explorar isso como a gente poderia, porque a gente não está usando tudo que a gente poderia usar de inovação, a gente não está usando toda a mão de obra humana que a gente poderia usar. Eu te perguntei no início da questão da inovação, estava ligada à tecnologia, porque quando você fala em inovar, as pessoas já acham que vão mandar todo mundo embora. E isso não é verdadeiro. Né? Isso não é verdadeiro. Na realidade, você pode reaproveitar aquela mão de obra em outras situações. E isso não é a Carla que está falando, mas tem estudos que dizem o seguinte: a mão de obra básica, ela sempre vai existir. Porque alguém vai ter que colocar a pedra sobre a outra para subir alguma coisa. Sempre. O que ela vai acontecer é que ela vai modificar, querendo melhores aplicações, que é o que você acabou de falar. Então, ao invés de eu só botar um tijolo sobre o outro e colocar a massa no meio, eu já vou vir com os dois prontos, possivelmente, e eu vou ter um acabamento diferenciado, mas eu vou ter que continuar colocando. Muitas coisas o ser humano tem dificuldade de se adaptar. E isso vai demorar muito para inverter. Você pega agora, vou citar um exemplo trágico, mas é um exemplo dessa realidade. No Brasil, a gente não gosta de pré-moldado. Tirando Minas Gerais, que começou lá, você pega a casa pré-moldada, parede pronta, banheiro pronto, que eles começaram lá. E São Paulo, as fábricas, as maiores estão lá em Minas. Tirando o Espírito Santo, você pegar uma casa pré-moldada, não, isso vai cair. A sensação dele é que ele vai cair.
E aí, quando acontece o que aconteceu agora, nós estamos aí vivendo há uns dias atrás, a questão dos furacões, né? Eu estava na República Dominicana, quando passou o furacão por lá, de lá ele subiu, foi para o Canadá, e depois teve outro, agora o Ian, que está nos Estados Unidos. E você vê aquelas casas que parece que é papel, quando a gente vê na TV os vídeos saindo. No Brasil isso não teria essa facilidade tão grande. Por quê? Porque a gente não aceita esse tipo de construção. A gente não aceita, por diversos motivos. A gente tem um ambiente social que não permite. Que se o cara entrar na sua casa, ele te rouba, né? Lá nos Estados Unidos você não tem muro, né? Então a gente tem um ambiente diferente. Aí as empresas da área de construção querem trazer inovações para cá, de fora, né? Para atrair um público. Só que elas não conseguem entrar com tanta facilidade. Por quê? Porque tem toda uma conjuntura. Falta pesquisa para elas. Estou te fazendo essa pergunta porque, assim, estou usando um exemplo trágico, mas é real. A gente tem muita tecnologia no mundo que é mais barato, como o drywall. O drywall demorou muito para emplacar, e ele não emplacou em casa, só emplacou em unidades comerciais, porque em casa as pessoas não querem, porque você diz que ouve o que o cara fala do lado, igual hotel, a gente ouve no lado do hotel. E por que a gente não conseguiu emplacar isso? Por toda a nossa conjuntura social, ambiente, comportamento, o próprio brasileiro. O que falta para essas empresas dessa área? Pesquisar mais, saber vender, saber fazer a propaganda, o modelo. O que está faltando na sua expertise aí de design? Para que esse cara tenha entrada no mercado e consiga desenvolver esse produto e vender. Eu acho que o primeiro ponto e fundamental, base para isso tudo é entender o comportamento do mercado que você atua. Quem é o cliente, por que ele compra, o seu cliente, o comprador e o cliente do seu cliente. Você tem que entender os dois ali, porque você está vendendo para o B2B, né, mas ele tem um B2C. Não adianta você vender para o B2B se de repente o B2B vai... o seu cliente não vai conseguir vender para o cliente do seu cliente. Então, se você entender esse comportamento, você pode até sugerir um outro produto para esse seu cliente. Olha, eu entendo que você quer esse produto, mas você está no mercado assim, então por que você não cria um produto de uma outra forma que vai servir melhor ao teu cliente? E por sua vez, o teu cliente também deveria estar olhando para o cliente final para oferecer o melhor produto que sirva para ele. Então, aí, quando a gente olha para os modelos, por exemplo, de negócio das startups, o que é a primeira coisa que eles fazem? Pesquisa para validar se aquilo que eu estou criando, que normalmente é algo novo, se aquilo faz sentido para o outro lado. Então, eu vou com um custo muito pequeno, criar aquele produto, validar, mesmo que ele não esteja perfeito, esteja feio, mas se a pessoa... Eu valido a ideia, né? Valida a ideia, se começar a entender que tem valor, eu começo a gastar mais energia, eu começo a ter meus primeiros clientes, começo a faturar mais, aí eu recebo o investimento e começo a ganhar escala, né? Então, primeiro você vai e valida para depois você começar a investir mais dinheiro naquilo. Perfeito. Então, se eu vou abrir um negócio, por exemplo, um negócio de construção, eu já pego aquele material, eu já crio uma fábrica, eu tenho um curso enorme sem entender comportamento, olha o quanto de dinheiro eu joguei pelo ralo, sim, né? Lixo, então, por que não fazer uma pesquisa antes? Aí a pesquisa é caro? Depende. O que é mais caro? Fazer uma pesquisa ou criar eu ter uma hipótese de um modelo de negócio, investir meses ou anos naquilo e muito dinheiro, e depois aquilo pode ser mais caro que pesquisa, né? Então tem um ponto. Porque na verdade não vai ter sucesso no negócio, ou vai ter sucesso por um período muito curto. E pesquisa não é sobre, né? Quando a gente fala de pesquisa, a gente imagina, vamos entrevistar 3.000 pessoas no Brasil inteiro, não é isso. Pesquisa pode ser você, empresário, empreendedor, conversar com meia dúzia de clientes seus, entender o que é valor para eles e voltar e tomar decisões no seu negócio. Pode ser fazer uma pesquisa de um NPS, que você faz um formulário online, um link, manda para os seus clientes. Pra receber a gente volta, faz, por exemplo, na Food. Mas você sabe que a gente tem medo, né? Você sabe que o empresário tem medo de fazer pesquisa. O pequeno empresário tem medo, né? Eu sei lá o que eu vou receber em troca disso aí. Ele não quer ver, ele não quer enxergar, ou ele não quer ouvir ou ver aquilo que vai ter de resposta. Você sabe que tem muito disso, ele deveria ter medo de não fazer pesquisa, de não saber o que o cliente pensa, porque ele está deixando de ter oportunidade de entregar melhor valor. Mas sabe o que é, André? A gente tem aqui no Espírito Santo, principalmente, a gente tem um detalhe assim, né? Se tá dando certo, pra que eu vou mudar? Eu ouço muito isso. Então, tá dando certo até agora, cara, eu vou mudar pra quê? Eu falei, cara, porque é feio, daqui a pouco ninguém vai comprar mais isso desse jeito. Então muda, por quê? Eu viajo muito, então vejo muita coisa. Então eu vou para Paraná, vou para Rio Grande do Sul, vou para São Paulo, vou para o Rio, vou para Minas. Então eu tô vendo tendências no setor que eu trabalho, com os meus clientes, que podem vir, que vão chegar no Espírito Santo uma hora. E eu sempre falo com os meus clientes, quem sai na frente ganha mais, né? Tem mais visibilidade, é despontado na frente em primeiro lugar. Então, mas esse projeto não cola aqui. Eu vou dar um exemplo.
A Nasca lançou um projeto diferente de tudo que eu já vi no Espírito Santo atrás do Shopping Vitória. Concorda? Concordo. Né? Eu vi o vídeo desse projeto uns dias desse aí, cara. Eu nunca vi um empreendimento daquele. Baixo, acho que é porque não pode, até por causa do padrão construtivo, pode ser muito alto. Como se fosse um condomínio fechado de casa, porque a visão dele é essa. Sim. Com toda uma ambientação ali dentro daquele condomínio, e tem muita aquela questão da família, né, andando ali naquela ciclovia dentro do espaço, entendeu? Um projeto super diferente, de uma metragem quadrada grande, tipo, sinta-se como se você estivesse dentro de uma casa. A mensagem é essa, entendeu? Para isso você vai ter que pagar, vai, mas olha, assim, você que mora numa casa, você pode morar em outra casa. Porque eu não estou fazendo um prédio de 50 andares. Estou fazendo um prédio de 3, 4 andares. Onde você tem a vista para o mar, onde você não vai perder a vista para frente, onde você tem um privilégio. Então, mas a forma como eles divulgaram isso, estão vendendo isso, e eu vou dizer, muitas empresas do mesmo ramo falaram que ia dar errado. Pois é, eu acho que tem um ponto aí que é central para entender inovação, é que inovação sempre está atrelada necessariamente ao risco. Uma empresa como tomou uma decisão... Quando a gente se expõe, a gente está ligado a risco. Exatamente. Uma decisão como essa, por exemplo, de uma empresa que tem, né, no caso da Nasca, tem um olhar inovador, né, tem já o histórico inovador, ela sabe que tem um risco. Poxa, será que as pessoas vão comprar? Será que... Poxa, mas obviamente ela mapeou, né? Ela estudou, entendeu o mercado. Provavelmente sim, claro. Né, obviamente ela fez isso, mas sempre vai ter algum nível de risco. Só que ela entende que o cenário é propício para isso e ela vai investir naquilo. E você vê em plena pandemia, né? Eles lançaram um empreendimento em plena pandemia. Então, assim, necessariamente a gente sempre tem que correr risco. A gente tem que saber que o risco, ele está na conta da inovação. Mas uma conta que as empresas normalmente não fazem é qual que é o risco de não inovar. O quanto eu estou perdendo, intangível, assim, né? É muito difícil calcular. Sim, inovação, ela é isso. intangível, né? Poxa, eu vou criar um produto aqui, quanto que ele vai valer? Quanto que ele vai agregar para o negócio? Não sei, pode ser 0, pode ser milhões de reais, pode ser milhares. A gente não sabe, né? Tem que tentar entender a dimensão do produto, mas na real se vai dar certo ou não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então é muito intuitivo, de certa forma, do empreendedor, mas ele tem que se basear em dados também para tomar melhores decisões. E o ambiente, né, André? Ele também é muita coisa. Você falou de startup, né? O curso, esse semináriozinho que eu fui agora, de 7 dias, foi num país pequeno, que tem 10 milhões de habitantes, que tem 9 mil startups, mais de 9 mil startups, ou seja, 10%, 1% da população está dentro de startup, 10% da população está dentro de startup. E aí eles são um ambiente propício para o mundo inteiro. Né? E a gente no Espírito Santo está com uma pegada muito legal disso. A exemplo aí de Santa Catarina, que também tem uma pegada muito legal. Eu conheço a unidade lá, né? Eu vou muito, inclusive, na Softplan lá, que é uma empresa de sistema, que os meus clientes usam, a maioria, o sistema deles, né? E assim, eu acho muito legal essa linha que o Espírito Santo está dando, além de possibilitar que toda essa capacidade de geração de criatividade do jovem capixaba, né? Criar. E dessa criação dele surgiu uma unidade de negócio produtiva, que venda, que gere retorno. Todo esse contexto que vocês também estão aí fomentando, de trazer pessoas para investir nesses negócios, que acreditem naquele negócio, que acham que aquele negócio ele é relevante, ele é inovador, e ele vai contribuir para as corporações ou para a sociedade, para o contribuinte, para a pessoa de uma forma geral, é muito importante. Como que é esse pensamento? Você até colocou aqui, né? O pensamento de uma startup, ele é oposto ao das corporações antigas, vamos dizer assim, com o pensamento mais antigo. Porque a startup, ela tem que ser assim, porque senão ela perde o time, né? Então, o que você quis dizer com isso? Porque a startup, eu tenho uma ideia. Então, vou dar um exemplozinho aqui, idiota. No meu notebook tem um negocinho aqui que eu ganhei de um amigo, que tampa a câmera. Sabe aquele negocinho que você cola assim? Eu nunca tinha visto. Aí ele me deu um monte, encheu a mão e me deu Tom Carla. Ele disse que é amigo meu alemão, entendeu? Assim, ele falou assim, cara, eu vou te dar isso aqui, ó. Ele tampa no celular a câmera, tampa no coisa. Eu falei bem assim, nunca tinha visto. Quem fez isso? Um amigo meu fez uma startup e criou esse negocinho aqui pra vender. E eu falei bem assim, gente... Aí eu assim, qual é a finalidade disso? Então, quer dizer, virou um brindezinho para diversas empresas, principalmente advocacia, para toda hora você ficar lendo o nomezinho aqui, né? Simbolizando. Mas é uma coisa tão simples, né? Mas é uma coisa que, de repente, para quem está recebendo, né, tá agregando algum valor. Perfeito. E tem que ser rápido, porque daqui a pouco tem N fazendo igual. E a gente entra na internet, por causa do podcast, eu tô entrando muito no TikTok, e tem muita coisa de inovação.
as pessoas só olham as dancinhas, né? Então, tipo, nada contra as dancinhas, né? Mas, assim, tem muita coisa, André, de inovação. O que que você acha dessa questão? Por que que você falou isso? Que a startup é mais rápida, que as corporações são mais lentas? É uma constatação? É uma opinião? É uma realidade? Por que que você comentou isso? De uma maneira geral, é uma realidade, assim, né? Quando você fala de uma corporação, normalmente é uma empresa que já está mais estabelecida, portanto, ela nasceu há mais tempo atrás, né? Nasceu em um outro contexto e ela vem tentando se adaptar. E uma startup, normalmente, ela nasceu nos 10, 20 anos para trás, né? Se tem 20 anos, já nem é startup mais, né? Já está num estágio de virar uma scale-up ou uma corporação. Mas a startup, ela já nasceu nos últimos anos e ela já nasceu dentro de uma dinâmica de mundo onde ela precisa rapidamente provar valor, ela tem um modelo baseado em tecnologia, ela precisa ganhar escalabilidade, precisa validar o produto, então ela já tem uma dinâmica de rápido, nascimento, né? Então são bichos muito diferentes, na verdade. A gente trabalha com os dois, a gente acaba tendo a Fluid, é um cliente muito corporativo, né? A gente dá consultoria de inovação para as empresas, então a gente atende desde uma grande indústria, empresa de serviço, terceiro setor, enfim, são as organizações mais estabelecidas, por assim dizer, e a gente trabalha muito a gente tem um outro negócio também que a gente trouxe para o Espírito Santo, inclusive, que é a Stars Aceleradora. A gente tem uma área da Fluid chamada Fluid Ventures, que a gente cria novos negócios diferentes dos nossos negócios core, né, que é a consultoria. Então, por exemplo, na Fluid Ventures a gente trouxe um acelerador de startups do Rio Grande do Sul, mas que atua nacionalmente, que é a Stars Aceleradora, e a gente trabalha com startups, acelerando startups com um grupo de investidores locais, e a gente apoia no desenvolvimento desses negócios, que são negócios muito diferentes dos outros negócios que a gente trabalha na Fluid. Então a gente acaba lidando com os dois mundos. Um negócio ajuda o outro, porque tipo, de repente você tem um grupo de empreendedores que essa startup, ela pode vender para outra startup ou vender para essa corporação. Isso. Vocês também fazem esse meio de campo, né? Isso, a gente lidar com esses dois públicos tão diferentes, todos querem inovar, né? A gente está ajudando a inovar as duas pontas, mas tem um ponto que é muito interessante, que esses são seres que precisam um do outro. Né? A corporação, ela precisa da startup, porque ela não vai ter uma velocidade de mudança de cultura, de processos tão grande quanto uma startup com uma solução pronta que ela pode trazer para dentro, né, vai ter. Então ela muitas vezes precisa fazer esse match, como você falou, né, que estava conectando com startups, enfim. Então esse match com as startups, que é criar um programa de empreendedorismo que pode nascer startups dentro, que é trazer uma startup de fora, a inovação aberta, né, para resolver uma dor minha, do meu negócio. Isso é muito importante. E para a startup também o ambiente... O agro está usando muito, né, André? Sim, o agro está usando muito, enfim. E para a startup ter essa corporação que já tem uma base de cliente, tem um campo de validação muito grande, para ela é interessante muitas vezes fazer uma POC, uma prova de conceito, né, validar algum produto específico com o segmento de cliente daquela corporação. Então essa troca, os dois ganham nessa troca, se ela for bem azeitada em termos de relacionamento, porque também é difícil, né, um jovem empreendedor com um grande executivo, às vezes isso não bate. Então esse match ele tem que ser muito bem conduzido, né? Então lidar com esses públicos diferentes é legal. Porque você não consegue inserir esse aqui dentro, né? De repente você não vai conseguir. Se você não inserir da forma certa, você pode estar matando a startup. Você está querendo que a startup te ajude, sua corporação, mas você pode estar matando a startup, por exemplo, com um processo de compra que você demora 120 dias para pagar. É considerado startup o quê? 5, 7 anos? Até 5, 7 anos ou depois já vira a corporação? Depende muito do estágio. Normalmente a startup é o estágio inicial, onde ela está em busca de validação do modelo de negócio dela, para conseguir tracionar e ganhar escala, né? Então a startup é sempre uma empresa em busca de validar o seu modelo de negócio. Uma vez ela validou, já deixou, recebeu já deixou de ser, porque deixou de ser aquela, tipo assim, da saída, né? Isso, já validou, já começou a ganhar escala, recebeu grandes investimentos, passa por uma série... Já está trabalhando assim, já está vendendo produto ou serviço. Ela já começa a virar uma empresa mais complexa, né? Ela acaba tendo uma cultura ali sempre de startup, mais ágil, mas ela acaba sendo uma organização mais complexa, ela vai para um estágio de scale-up, que se chama, né? Já está num nível de escala grande, né? É um Nubank da vida, né? Por assim dizer, um exemplo ali para ficar mais fácil. Então, são bichos muito diferentes. Mas você tocou num ponto que é bem interessante também, Carla,
que você falou de Santa Catarina, por exemplo, e a gente no Espírito Santo está num momento bem bacana e que isso interfere muito na maneira como a inovação acontece naquela região, que são os ecossistemas de inovação, né? Porque você consegue, por exemplo, se eu falei de bichos tão diferentes, startup e corporação, como é que eles interagem e quem mais pode interagir para que essa ambiência de inovação vá se disseminando? Porque é muito difícil inovar sozinho, assim, ninguém inova sozinho, né? Com certeza. Então tem que ter um conjunto, né? Isso, você conduzir inovação, imagina você conduzir inovação se você tem várias outras empresas com desafios semelhantes, você está conectado com elas, você troca experiências, né? Então, os hubs de inovação são muito importantes, né? O ecossistema é a região, né? Grande Vitória aqui é um grande ecossistema, está crescendo bastante, a gente tem muito A gente está com muito 3, né? investimento. Na realidade, ou 4. FUCAP, Base 27, Findes. Tem bastante. E a Sevilla abriu agora. Acho tem... que a Sincades acho que também abriu agora. Tá com as federações também estão começando a investir nisso, né? Isso, abrir ambientes propícios para investimento em pequenos negócios mais inovadores. Isso, né? A gente já tem hubs, né? Aí tem, inclusive no norte do estado, deve estar se criando no sul. Então estão se espalhando esses ambientes de inovação, que são ambientes que geram densidade, conectam mais as partes para as partes se esbarrarem mais, fazerem mais negócios, dar capacitação. E a gente tem um desafio muito grande lá na frente, né, André? Que é a regulação disso, que ainda é muito incipiente e nova, né? Que eu acho que é um tema que já nós vamos tratar aqui, porque é um ambiente pouco regulado ainda, né? Que tem muitas formas de se fazer. Hoje tem um modelo meio que padrão, mas que ainda a gente, tipo assim, como é uma coisa muito nova, foi 2019, né, que começou essa questão de o investimento anjo, aquela coisa toda, então é muito novo. A gente tem 3 anos de regulação ainda muito incipiente que a gente tem que tomar, porque todo negócio ele passa por essa parte de regulação, né? Pela parte jurídica, pela parte contábil, pela parte fiscal. E a startup está num momento muito novo isso no Brasil ainda. Então a gente também tem que se preocupar com isso daqui a pouquinho, para que isso, as empresas comecem o seu negócio saudável, né? Porque quando a coisa começa a crescer muito, isso já chama a atenção do governo, né? Para verificar se o aspecto tributário está ok, como é que a gente vai começar a incidir sobre isso. Então essa é uma preocupação que daqui a pouco vocês aí que trabalham com essa área vão ter que começar a ter. Nossa, André, foi muito legal o papo, gostei muito dessa pegada, né, pessoal, da questão da inovação, considerando aí essa questão aí do design, essa questão humana. Acho muito legal esse ponto que você tocou. Chegando aqui finalmente, queria te agradecer por você ter aceitado o convite. Muito ricas as informações que você passou pra gente aqui no Taço Conta. E queria que você deixasse uma mensagem aí para quem acha que inovação é algo ruim ou algo que vai passar. A gente tem isso, né? Isso vai passar. Né? Isso é fogo, daqui a pouco passa. Deixar esse recado aí para essas pessoas, para esses empreendedores pequenos, médios e grandes, que eles acham que inovar é só ligado à tecnologia. Perfeito, cara. Eu que agradeço, pelo convite para esse bate-papo, foi tão agradável, passou rápido, inclusive. Passou rápido. Né? Mas assim, eu acho que a questão da inovação, ela sempre... Na verdade, a inovação é uma condição humana, né? A gente sempre busca melhoria, a gente quando, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente está sempre buscando melhorar, a inovação é isso, né? Então é sobre como a gente consegue sistematizar esses processos de melhoria dentro das nossas empresas, para que a gente não fique só fazendo a mesma coisa. E por que inovar? Porque assim, eu digo assim, inovar não é uma questão de opção. Quando inovar, você pode decidir se eu vou inovar agora, se eu vou inovar no futuro. Aí você tem que botar na conta qual que vale mais a pena. Inovar logo, aprender rápido. Para ir melhorando. Ou você vai deixar para inovar lá na frente quando você tiver uma oportunidade. Agora não é hora de inovar, tem muita coisa para fazer, não vou inovar agora. Deixa para frente, vai deixando para frente, é o quanto você vai estar perdendo de oportunidade, né? E inovar, assim, eu digo assim que não é difícil, é trabalhoso, como qualquer outra atividade. Porque você tem que fazer a sua atividade normal e ainda pensar em todo o contexto. E ainda pensar em todo, mas a empresa precisa dar condição, né, para que o colaborador tenha esse tempo, a empresa precisa estimular isso, precisa criar processos, rituais, né, e ter uma estratégia bem direcionada para que a inovação aconteça a favor do negócio e que as pessoas entendam que elas estão contribuindo para a perenidade do negócio que é o negócio que está fazendo parte da vida dela. Então, quando essa coisa começa a acontecer, né, você está entregando valor para o funcionário no sentido de, cara, além de fazer o seu dia a dia aqui, né, você ainda está tendo a liberdade para inovar, experimentar, propor o que você acha interessante para melhorar o seu próprio trabalho e para melhorar o nosso negócio. Você está criando um baita ativo para você, porque você está deixando da inovação ficar na cabeça de um líder
poder e ela se espalhar para todos os colaboradores poderem inovar, poderem ajudar junto o negócio. Afinal das contas, a inovação é sobre como iremos juntos ajudar o nosso negócio a encarar os novos tempos e a se reinventar ao longo do tempo para que nós temos perenidade do ponto de vista corporativo e do ponto de vista pessoal, e não só de financeiro, mas também de estima, de prazer em estar ali melhorando a cada dia. Eu falei, né? Você tem que estar bem, né? Isso legal, aí. né? Fala das redes sociais da empresa, da Fluid. Legal, a Fluid está presente aí nas redes, principalmente LinkedIn, Instagram, Fluid, FLUYD, nosso site é fluid.cc. Nosso Instagram também é @fluid.cc, tem um LinkedIn, é só buscar ali por Fluid, está produzindo conteúdos aí, enfim, buscando sempre entregar valor aí para as pessoas. Então sigam a gente para ver o que está acontecendo, que queremos muito trocar, a gente gosta muito de pessoas, de trocas, então quem se interessar, os canais são super abertos aí, vai ser um prazer. Que bom, André. Muito obrigada, tá, mais uma vez, gente. Então a gente acaba aqui nosso podcast hoje com o André, né, no Taço Conta, e curtam as nossas redes sociais, deixem aí suas críticas, sugestões, curtam também aí o Spotify, o Instagram da gente. A gente também tem o Telegram, tá, André? Que a gente coloca várias notícias lá. A gente só não tá nas redes sociais mais polêmicas. Fora essa, a gente tá em todas. Tudo que gera conteúdo aí corporativo, a gente tá. Inclusive no TikTok, né? Agora por causa dos vídeos aí, dos cortes. Então até o próximo nosso podcast, pessoal.